Vamos falar um pouquinho acerca de sistemas de apoio à decisão, o SAD. Né? Tem vários tipos de apoio à decisão. Né? O SIG é o Sistema de Informações para o nível gerencial, Sistema de Informações Gerenciais. O SAD, que é planejamento de médio e longo prazo. Né? E o SI, que é o nível estratégico, é o Sistema de Informações Estratégicas, que é no longo prazo. Né? Isso satisfaz a níveis desde o operacional até o estratégico, mas é principalmente o tático estratégico. Né? Existem vários problemas estruturados. Né? Problemas estruturados são aqueles que envolvem dados com que a gente já tem conhecimento da sua estrutura. Né? Por exemplo, os dados internos da folha de pagamento. Você sabe exatamente o tipo de dado que vai chegar ali, o formato que ele vai chegar. Se você sabe o formato, se você sabe como esse dado ele é gerado, como ele é manipulado, ele é um dado estruturado. Né? Esses normalmente são explorados pelo SIG, que é o Sistema de Informações Gerenciais, apoiando a decisão no nível tático. Né? Uma característica desse tipo de dado é a rotina com que eles são gerados e a repetição frequente. Né? Alguns exemplos de SIG, né? Sistema de Informações Gerenciais. Eu tenho, por exemplo, a compra automatizada de um produto quando você chega ao estoque mínimo. Né? É um apoio à decisão. Você tem ali, na verdade, o quê? Quando chega naquele estoque mínimo, ele automaticamente vai fazer um pedido lá para o seu fornecedor. Esse é um tipo de apoio à decisão dentro do Sistema de Informações Gerenciais. Né? Outro problema seria o problema semi-estruturado. Né? O que é o problema semi-estruturado? Alguns dados você sabe o formato, outros não. Né? Então você tem que lidar com dados internos mesclado com dados externos. E aí você entra com sistemas típicos de apoio à decisão realmente, né? Que seriam os SAD. Né? Um exemplo de um SAD seria como escolher a melhor aplicação financeira. Note que aí você está trabalhando com dados internos financeiros da empresa, mas ao mesmo tempo tem que fazer um comparativo de dados externos, como performance de bancos. Né? Problemas não estruturados são os piores. Isso aí seria o Sistema de Informações Estratégicas, que é uma área onde o Big Data tem entrado muito forte. Né? Uma ou mais variáveis do sistema não podem ser definidas ou então não apresentam um grau de confiança necessário. Né? São dados que você não tem assim, uma forma precisa. Isso aí normalmente ocorre quando você tem que utilizar dados de origens distintas, como na internet, e fazer uma análise estatística forte em cima deles para poder obter alguma significância e combinar esses dados com dados internos, de forma a ter uma decisão a nível estratégico, que seria a questão mais de longo prazo. Né? Isso é o que a gente chama normalmente de SI, que é o Sistema de Informação Estratégica, o SE. Né? Uma escolha do banco de uma empresa seria um exemplo de uma informação estratégica. Né? O Sistema de Informações Estratégicas pode auxiliar na escolha do melhor banco para efetuar, por exemplo, o depósito dos pagamentos dos funcionários. Né? Algumas tecnologias são muito comuns nessa área de sistemas de apoio à decisão. Data Warehouse, né, seriam os grandes armazéns de dados, onde eu pego uma base de dados que normalmente é normalizada e desnormalizo ela para conseguir assim, uma visão mais global e obter novas relações. O Data Mining, que seria mineração de dados, né, normalmente em cima de Data Warehouse. BI, que é o Business Intelligence, onde entram muitos sistemas de inteligência artificial para tomada de decisão. E Big Data, né, que seria uma tendência nova, onde você tem uma análise estatística forte, por exemplo, a aproximação de K-means em cima de clusterizações, para análise de grandes massas de dados. Tá? O SAD, que é o nível tático, né, seria os sistemas tradicionais, e alguns desses são caracterizados como SAD, e o sistema de informações estratégicas, que é a questão mais nível empresarial, né, é um nível estratégico de longo prazo. Né? Tem dois tipos de informações que são tratadas nesse contexto, dois tipos principais. Né? As informações que são feitas online, streaming, né? Ou até mesmo um sistema de banco de dados. Né? Isso se caracteriza como OLAP, né? Seria processamento analítico online. Né? Isso é o quê? Eu tenho os dados a cada momento sendo inseridos. Né? À medida que surgem, vão sendo inseridos. E eu tenho, em outra parte, né, a parte de processamento em lote, onde eu tenho o quê? Uma massa de informações que é processada de uma vez só, ao invés de eu pegar um a um à medida que eles vão surgindo. Né? Em cima dessas massas de dados, eu posso utilizar cubos de decisão. Né? Que são cubos de decisão, são multidimensionais,
onde eu tenho o quê? Ao invés de fazer uma normalização, ao contrário, eu faço o quê? Eu coloco uma massa de dados desnormalizada, onde eu posso dividir em diferentes dimensões e, com isso, obter resultados que eu não tinha na massa original, né? Um cubo de decisão OLAP, ele tem que ser capaz de analisar milhões de registros e conseguir detectar relações complexas entre esses diversos registros, né? Você tem que manusear uma grande quantidade de dados e numa ampla variedade de perspectivas, né? Qual é o uso normal do OLAP? O uso normal do OLAP é a busca de tendências e padrões no comportamento do usuário, né? Um cubo OLAP, normalmente ele está sendo alimentado o tempo todo e eu posso trabalhar com as perspectivas do usuário a cada momento, o que ele prefere, por que ele está indo para determinado local. E, é claro, as condições excepcionais. Se eu vejo que algo está muito fora do padrão, será que não existe um erro naquele ponto? Então eu posso analisar isso. Vamos observar essa figura. Aqui eu tenho um cubo de decisão, onde eu tenho diferentes elementos, né? Eu tenho os produtos, a geografia e o tempo. Aqui eu estou cruzando o tempo, tá? Os diferentes produtos e ali as diferentes cidades. E ali eu estaria com o cruzamento desses diversos dados, obtendo a forma com que cada um desses produtos se comporta a cada ano em cada local. Isso vai me dar uma visão mais estratégica, vai me fazer verificar tendências e evoluções ao longo dessas datas, né? E ao longo desses locais, né? A diferença entre o SIG e o SAD, né? O Sistema de Informações Gerenciais e o Sistema de Apoio à Decisão. No SIG, né, que seria o Sistema de Informações Gerenciais, nós estamos preocupados apenas com transações, né? São transações, normalmente do seu sistema interno de controle, né, que vão ser analisadas pela massa de dados a nível tático. O SAD já é uma coisa mais interativa. No sistema de apoio à decisão, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho, de repente, um executivo que vai escolher o que ele quer analisar daquela massa de dados, que estaria lá naquele cubo, né? O SIG já é uma análise simples, né, apenas tática, enquanto o SAD utiliza modelos avançados, né? Simulações e análises complexas estão dentro desse SAD. Eu posso trabalhar com simulação, por exemplo, para verificar se é possível implantar um poço petrolífero em algum lugar, né? Um sistema de apoio à decisão na área de petróleo. Eu posso combinar diversos dados, investir alguns milhões numa simulação para evitar perder alguns bilhões na exploração de um poço que não vai ter efeito, né? O SIG fornece relatórios simples, né? Seria relatórios de compra e venda, relatórios de folha de pagamento. Isso aí te dá um acompanhamento ao nível gerencial, ao nível tático, né? Enquanto o SAD, eu tenho respostas não rotineiras, né? São aquelas assim, eu quero descobrir coisas que eu não descobriria apenas olhando para os relatórios, né? As 4 modelagens do SAD, né? Seria ação e consequência, né? Seria e se tal coisa for feita, né? O que eu faço, né? Então, assim, quando você fala de ação e consequência, o SAD está analisando qual a consequência de algo que você fez, e se você fizer aquilo, né? A sensibilidade, né? Qual a variação das vendas para um aumento de tantos por cento? Vou aumentar em tantos por cento o meu produto, eu quero saber enquanto minhas vendas vão baixar, né? Qual a sensibilidade desse aumento, né? Por exemplo, se você aumenta um pouco o preço de um produto típico, assim, bastante popular, tipo a Coca-Cola, você provavelmente não vai ter uma perda tão grande quanto se pegar uma marca com similares, né? A busca de metas. Qual a minha meta para aquele ano? O que eu devo fazer para poder atingir essa meta, né? E a otimização, que é o principal para mim, seria qual o melhor preço para maximizar vendas e ter lucro, né? Por exemplo, né? A otimização é uma área fundamental, porque você envolve elementos de simulação e elementos de inteligência artificial combinados, né? E, além disso tudo, eu ainda tenho os sistemas de informações geográficas, né? O que é o sistema de informações geográficas, o GIS, né? É aquele que combina dados como latitude, longitude e tudo mais, dentro de uma base de dados e elementos, inclusive, a nível de curvas de nível e tudo mais, né? Vamos dar uma olhadinha no sistema GIS, né? Aqui eu tenho um sistema GIS típico, onde eu tenho um mapeamento de uma área, esse é o GRASS-GIS, e ali eu posso, além do mapeamento, verificar, por exemplo, a questão
demografia, questão de água, a questão pluvial. Você tem uma série de elementos que você pode trabalhar em cima de um GIS, né? Combinando, por exemplo, dados meteorológicos, evolução da área ao longo do tempo, desmatamento, né? O GIS é bem interessante para isso, porque ele te dá a perspectiva de uma forma mais palpável e já focada na região, né? Bom, então, finalizando, né, os sistemas GIS, as aplicações SAD e os sistemas de informações estratégicas, né, podem ser combinados de diversas formas, né? No SAD, por exemplo, eu tenho a logística e fatores demográficos, né? Eu posso trabalhar com a logística em termos de um GIS para poder acompanhar um sistema, uma parte de um caminhão ou uma frota qualquer. Eu posso ter fatores demográficos que vão impactar nas minhas vendas, né? No sistema de informações estratégicas, ele pode aliar o GIS ao SAD e ter, por exemplo, qual a melhor localização para o novo departamento da empresa, né? Então, todas as tecnologias de apoio à decisão podem ser combinadas para obter os melhores resultados em termos táticos e estratégicos para qualquer empresa.